Aleluia! Nós reprisamos aí, ano passado, tivemos essa bonita cantata de Páscoa. E você que está chegando aí agora na transmissão pelo Facebook, que não pôde assistir, é só você entrar lá no advec.org e você vai ver. Mas a questão é, a igreja evangélica ou a igreja de Cristo celebra a Páscoa ou celebra a ceia? Eu quero falar também sobre esse ato de Jesus e sobre essa pergunta. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz, na segunda parte, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A história da Páscoa se remete ao povo judeu quando estavam cativos no Egito e Deus enviou aquela 10ª praga e ordenou aos filhos de Israel que matassem o cordeiro, não é? Sem mancha, não é? Um cordeiro limpo, de macho, de no máximo 1 ano, e ele fosse assado completo, sem quebrar seus ossos, e comessem aquele cordeiro e o sangue daquele cordeiro, com ervas amargas e pães asmos, seriam aspergidos nas portas, não é? E quando passasse o anjo, não é? A Páscoa significa passagem lá no hebraico, e quando passasse o anjo da morte na casa do povo de Deus, a morte não entraria e todos os primogênitos do Egito foram mortos. Agora, o que nós temos que entender, a Páscoa dos judeus para nós nos dias de hoje. Em Lucas capítulo 22, Jesus celebra a última Páscoa. Por quê? Porque ele ia ser entregue como o cordeiro perfeito e definitivo. Então, Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos e ordena a Santa Ceia. Lucas capítulo 22. E depois Paulo vai novamente confirmar em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 26, que essa é a festa da igreja. Nós não comemoramos morte e ressurreição de Cristo na semana da Páscoa dos judeus. Nós comemoramos todos os meses, porque foi uma ordenança de Jesus fazer isso até que eu venha, fazer isso em memória de mim. Então, nós celebramos a Santa Ceia como algo cerimonial ordenado para a igreja, para recordar a morte e a ressurreição de Cristo. Mas vamos para o outro lado. Mas pastor, o senhor acabou de apresentar aí um musical de Páscoa. O que você tem que entender? Não é nenhum pecado. Nessa época, você dá uma ênfase na morte e ressurreição de Cristo. Aproveitar esse momento para mostrar por que Jesus morreu, por que ele derramou seu sangue, por que ele ressuscitou. Mas não é nenhum pecado. Não estou falando que é pecado, não estou falando que é iniquidade. Eu só estou mostrando a você, à luz da Bíblia, qual é a festa prioritária da igreja, que é a ceia. Nós fazemos musical, eu aproveito esse momento para pregar uma mensagem sobre esse ato. Mas Jesus Cristo, ele celebrou a última Páscoa, repito, é só você ler Lucas capítulo 22, 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 26, e entregou a ceia. A ceia é a festa ordenada para a igreja. Agora vamos entender porque Cristo, a nossa Páscoa, entregou, não é? Se entregou como cordeiro por nós. Preste atenção, porque tudo isso do Antigo Testamento, tudo isso de Israel, é uma tipologia, é uma figura do sangue que seria derramado para nos livrar da morte eterna, da condenação eterna e nos levar para a liberdade que Cristo dá. Você tem que entender algumas coisas que é muito importante. Jesus, ele não foi assassinado. Não mataram Jesus porque decidiram matá-lo. Jesus declara em João capítulo 10, versículo 17 e 18, por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim. Eu tenho o poder para dar
e tem o poder para tornar a tomá-la. Jesus, está lá também em João 6,38. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele veio cumprir um propósito. Preste atenção a isso. Quando o homem pecou, Satanás passou a ter o domínio do império da morte. Ninguém poderia ressuscitar para a vida eterna. Isso está lá escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Satanás, com a queda do homem, passou a ter o domínio da morte. Quem é que podia tirar isso da mão do diabo? Quem poderia resgatar e trazer ao homem o direito pelo qual ele foi criado da vida eterna? Jesus Cristo. O sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse sangue sem pecado foi o preço pago para o resgate do homem. E aí você vai encontrar Paulo dizendo em Romanos capítulo 9, versículo 14. Foi para isto que Cristo morreu e tornou a ressuscitar, para ser Senhor de mortos e de vivos. Quando Jesus morre e quando ele ressuscita e ele paga o preço, você vai encontrar em Apocalipse 1,5, ele sendo chamado do primogênito dentre os mortos. O que significa isso? O primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. O primeiro a ressurgir da morte para que tenha o poder de dar vida eterna. E ele declara, a palavra declara em Apocalipse 1,18, eu que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho o controle, o poder e o domínio sobre a morte. Quando Jesus ele ressurge da morte, ele vai fazer uma declaração em Mateus capítulo 28, versículo 18. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí você entende as declarações de Cristo. Por que Cristo fez essas declarações que eu vou te falar? Por que Jesus tinha o poder para fazer essas declarações? Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus declara em João 6,35, eu sou o pão da vida. Quem crê em mim não terá fome. Quem acreditar em mim não vai ter fome e jamais terá sede. Jesus declara em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus declara em João, capítulo 11, versículo 25, é declarações do Senhor Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É por isso que o apóstolo Pedro faz uma declaração em Atos 4,12, que não há um outro nome pelo qual podemos ser salvos. É por isso que Paulo faz uma declaração em 1 Timóteo 2,5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Esse Cristo vivo, ressurreto, não está na cruz, não está no túmulo, mas está vivo à destra do Pai e vai voltar para buscar a sua igreja. O plano da salvação, aquele que pagou o preço com a sua própria vida, que derramou o sangue, ele se torna a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro sem pecado que morreu por nós para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor, a ele para todo sempre seja ele exaltado, porque ele é vivo. Ele não é mais o Cordeiro, ele agora é o leão da tribo de Judá, que venceu, abriu os livros, desatou os selos e é a garantia da nossa salvação. Nós cultuamos na semana dita da Páscoa, nós cultuamos, nós lembramos que Jesus morreu e ressuscitou, mas essa não é a festa ordenada para a igreja, e para nós também não é nada demais você dar um chocolate, dar um bombom, nós não estamos discutindo isso, mas Páscoa para nós não é um chocolate, não é um bombom e muito menos 3 dias que se comemora a Páscoa dos judeus. Páscoa para nós é
Cristo vivo, ressurreto, e todo mês nós celebramos a Santa Ceia. Essa sim é a festa celebrada, reconhecendo que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, pode te libertar, pode te transformar, pode perdoar teus pecados, pode mudar tua história de vida e te preparar para a vida eterna. Quem sabe, nessa transmissão aqui agora, quem sabe tem gente afastada do Evangelho. Você entrou aí nesse tempo aí de coronavírus, nesse tempo aí desse, eu tenho dito, dessa quarentena de meia tigela, que não protege o povo mais pobre. Quem sabe nesse tempo você está em casa e você está aí me assistindo, e você está aqui na rede da igreja, você está precisando voltar para Cristo. Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você, para que você tenha perdão de pecados e direito à vida eterna. Quem sabe, amigo, eu não vim falar da minha igreja ou da minha religião. Eu estou falando do Cristo vivo que quer se manifestar a você. Do Cristo que quer perdoar teus pecados, quer te transformar, quer quebrar cadeias, quer mudar a tua história. Nesse tempo, nessa hora, esse Cristo que é a verdadeira paz, esse Cristo que é vida abundante, esse Cristo que é salvação completa, Ele quer se manifestar a você. Ele quer se manifestar a você. E agora, você pode entregar a sua vida a Ele. E eu vou fazer uma oração, não sei se você está na tua casa, não sei se você está com a tua família, eu não sei se você está no hospital ou na prisão, eu não sei onde você está, mas Deus sabe exatamente onde você está. E Deus sabe exatamente a necessidade da tua vida e do teu coração. E eu quero fazer uma oração por você. Faça a sua oração. Você pode dizer: Jesus, entra na minha vida. Perdoa meus pecados. Eu te recebo como Senhor e Salvador. Muda a minha história. Fale. Eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar essas vidas nas tuas mãos. Eu quero declarar perdão de pecados, vida nova, vida abundante. O Senhor te transforma, o Senhor te perdoa, o Senhor te liberta, o Senhor te dá salvação, o Senhor muda a sua história e que Ele se manifeste com poder e glória na sua vida, em nome de Jesus. Você está vendo aí, tá? Eu não sei se no meu Facebook não aparece, certo? Mas você pode entrar. Se você quiser, você pode aceitar Cristo como seu Salvador e acessar advec.org/eu aceito a Jesus. advec.eu aceito a Jesus. Faça isso. Nós vamos orar por você. Nós vamos interceder por você. Nós vamos clamar pela sua vida. Ele está vivo. O túmulo está vazio. Ele não está mais na cruz, Ele está vestido de glória, majestade e poder, e pode se manifestar na sua vida em qualquer lugar, independente se você está num lugar desprezível, não importa se você está no palácio ou no casebre, Ele entra aí, entra na tua vida e muda a tua história. É isso que eu quero deixar aqui para você. Entregue sua vida a Ele. Coloque seu nome se você está voltando para Cristo. Se você está entregando a sua vida a Jesus, faça isso. E nós vamos orar e vamos interceder por você. Antes de eu terminar essa transmissão, eu gosto de informar para você que toda segunda-feira, às 19 horas, nós temos aqui uma transmissão para nossos adolescentes. Na terça-feira temos o culto da palavra, 19 horas. Na quarta-feira, Mulheres Vitoriosas, 19 horas. Isso tudo pelo advec.org. Você que está no meu Facebook, não é pelo Facebook, é pelo advec.org. Quinta-feira, nós temos o culto da vitória. Sábado, os jovens. Domingo pela manhã, 10 horas, nós temos um culto de ensino da palavra. 11 horas, um trabalho bacana, Kid, para as crianças. E domingo, 18h30, a transmissão online aqui do nosso culto. Nós vamos orar para terminar, e eu estou aqui declarando. Se você pegar todos os meus vídeos que estão no Facebook, que estão no Instagram, que estão no meu canal do YouTube, você pode reparar que eu termino todos os meus vídeos fazendo essas declarações. Em nome de Jesus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Que Deus guarde a tua vida e a casa de cada brasileiro. E eu declaro também que todas essas previsões catastróficas caiam por terra, os profetas do caos fiquem envergonhados. E eu declaro que dentro de pouco tempo, quando isso passar, dentro de pouco tempo,
o Brasil vai experimentar um tempo de prosperidade que ele nunca experimentou na sua história. Eu estou declarando, eu tenho declarado isso, gente, e tenho alertado sobre o que está acontecendo. Um jogo político, um jogo mesquinho para produzir pânico, para produzir espanto, para produzir medo na sociedade. Nós somos da paz e nós somos da coragem, da audácia, e nós profetizamos a bênção sobre a nação brasileira. Essas catástrofes que foram ditas é uma covardia tão grande que se faz com o povo. Vai morrer não sei quantos. Chegaram a dizer que ia morrer 1 milhão de brasileiros. Vai morrer 1 milhão. Eu nunca vi tanto jogo sujo, bandido, mesquinho, sabe? Por interesses escusos. E eu vou dizer para vocês o que eu venho repetindo. Gente, quarentena que não protege as pessoas menos favorecidas é para inglês ver. Quarentena séria é onde tudo está fechado, tudo está parado, tudo fechado, tudo parado. Só aberto farmácia, aberto mercados e com entradas controladas. No Brasil, BRT lotado, trem com um monte de gente, barca lotada, metrô cheio, áreas proletárias sem nenhuma proteção. E vem para cá esses políticos demagogos hipócritas com quarentena, sabe para quê? Para comprar, para negociar dinheiro do governo sem licitação. Esse é o jogo que estão escondendo de você e debochando da boa-fé dos brasileiros. Mas essa gente ainda vai pagar, sabe? O que está escondido, Deus vai trazer à tona. E repita comigo, por favor, em nome de Jesus: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Em nome de Jesus, vamos experimentar, dentro de pouco tempo, um tempo de prosperidade e bênção no Brasil. Em nome de Jesus, todas essas previsões catastróficas não acontecerão. Em nome de Jesus, os profetas do caos vão ficar envergonhados. Vai passar e vem um tempo bom de bênçãos sobre a casa, a família e sobre o Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Duas coisas aqui para encerrar. Amanhã, 5 da tarde, eu vou estar com a Exla. Eu vou fazer uma live junto da Exla. A Exla tem sido uma guerreira. Não tem tido medo de perder seguidores por botar meus vídeos. Não tem se envergonhado de mim como seu pastor. E eu sou um cara que eu sei observar muito bem essas coisas. E a Exla tem sido uma guerreira. Não é só ela não, tem outros. A Daniele e outros que põem tudo o que eu falo, né? Pastores, né? Alguns não põem tudo, mas põem alguma coisa, e um povo que não põe é porque não sabe lidar com essa ferramenta. Irmãos que nos defendem, tá? Entram nas redes sociais botando para quebrar. Então, eu vou fazer uma live com a Exla, segunda-feira, 5 da tarde. Segunda-feira, 18 horas, no meu canal do YouTube, o negócio vai ferver. Eu vou falar sobre o partido político chamado imprensa, seus puxadinhos, querendo derrubar o presidente Bolsonaro. E às 22 horas, eu vou fazer uma live com o pastor Cláudio Duarte. Tudo isso segunda-feira. Fortes emoções. 5 da tarde, Exla. 18 horas, no canal do YouTube, uma palavra de arregaçar, que eu vou fazer denúncias graves e mostrar a mentira da imprensa ao declarar caos. Vou mostrar jornais para provar para você. E depois, às 22 horas, eu vou estar com meu amigo Cláudio Duarte. Que você tenha uma semana vitoriosa. Que você tenha dias de bênçãos. E que Deus abra as janelas dos céus, supra a tua necessidade. Guarde você e tua família. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.